Muito bem, muito bem. Estamos ao vivo, falando aí hoje essa live de hoje, que eu quero bater um papo com vocês. Realmente, assim, como é que eu posso dizer para vocês, assim, Fala, Vitor, Max Caveira, tudo bem, meu amigo? Tranquilo. Olha só, eu quero conversar com vocês hoje sobre um assunto muito sério, né? Não que os outros assuntos que eu já conversei aqui não sejam sérios, mas o que acontece, né? E por que eu decidi conversar com vocês sobre isso hoje? Porque realmente foi algo assim que me chamou muito a atenção quando eu comecei a estudar sobre isso, quando eu comecei a perceber que muitas coisas que a gente pensa, muitas coisas que a gente conclui, muitas conclusões que nós tiramos, muitos raciocínios que a gente faz, eles estão, assim, viciados. Eu acho que a palavra certa seria essa, né? Seriam viciados. Como assim, Tid, viciado, né? Como é que pode ser um raciocínio viciado? Porque quando você vai fazer um raciocínio, e isso tem a ver com o estudo da lógica, né? Um argumento, né, dentro da lógica, ele pode ser verdadeiro ou falso, mas ele pode ser um argumento lógico ou não. E as falácias, né, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. As falácias, elas são argumentos lógicos, porém falsos. Eles não são verdadeiros, mas tem todo o aspecto de verdadeiro porque são lógicos. Então aquele mais famoso, né, nada contra, mas aquele mais famoso argumento, que é uma falácia, que fala assim, toda loura é burra, fulana é loura, portanto, ou logo, fulana é burra. É um argumento lógico, porém falso. Por quê? Porque uma das premissas é falsa, né? Quando você generaliza e fala que toda loura é burra, né? Então, mas para quem escuta o argumento, para quem escuta o raciocínio, tem um aspecto de verdade. E esse é o grande problema. O grande problema é quando a gente tem um... Fala, Flávio, seja bem-vindo, meu amigo. O grande problema é quando a gente tem um raciocínio, quando você chega a uma conclusão e ela parece ser lógica para você, porque tem lógica, como eu falei agora, né? Mas ela é falsa. Grande Arthur, grande coach Arthur, um abraço aí para você, meu amigo, seja bem-vindo aí. Então, esse assunto de hoje tem a ver com isso, tem a ver com argumentos lógicos, tem a ver com conclusões, tem a ver com raciocínio, tem a ver com dedução e indução. Eu não vou entrar nesse aspecto da lógica. Grande coach Arthur, cara, que bacana você estar aqui, meu amigo. Tem a ver com isso, mas eu não vou entrar no mérito, não vou entrar em detalhes sobre a lógica, tá? Eu não vou falar sobre isso. Dentro do meu workshop eu passo 1 hora falando só sobre lógica, sobre o problema que isso causa. Hoje eu vou dar uma pincelada nisso, tá? Mas mostrando para vocês a grande preocupação que a gente tem que ter quando a gente conclui alguma coisa. As nossas conclusões, os nossos pensamentos, eles podem estar nos traindo. E como eu coloquei no post, né, da minha live de hoje, falando que você pode não ser aquilo que você pensa que é. E isso é muito sério, né? É muito sério, porque quando a gente pensa, né, que você é alguma coisa, ou que você faz alguma coisa, que você se raciocina de um determinado jeito, e você descobre que não é bem assim, isso é muito difícil de lidar. Agora, é maravilhoso quando você começa a descobrir, né, que talvez você não tivesse tanta razão assim, né? E eu estava lendo algo muito interessante, né, que eu até coloquei no post de chamada agora, falando que faltavam 15 minutos para a live, que mostrava o seguinte, que, por exemplo, os pais, né? Os pais criando filhos. Eu não sei se quem está me assistindo agora ou vai me assistir depois tem filhos, mas eu tenho, né? E já criei meus filhos. Meu filho Pedro está com 27 anos, minha filha está com 24. E o que acontece?
Pais superprotetores, eles pensam que são cuidadosos. Percebe isso? O pai é super protetor. E se você falar isso para ele, ele vai falar assim: não, eu não sou super protetor, eu sou cuidadoso. Eu estou cuidando bem do meu filho. Né? Eu estou protegendo meu filho. E será que é isso mesmo, né? Porque pais super protetores podem estar criando pessoas inseguras. Podem estar gerando filhos egoístas. Podem estar gerando pessoas com baixa autoestima. Entende? Por quê? Porque tem tudo de mão beijada, não tem que lutar por nada, não tem que fazer esforço para nada, porque recebe tudo de mão beijada. Não tem que se esforçar para conseguir as coisas. Entende? Nada contra, né? Mas isso é muito importante. Por quê? Porque o pai ou a mãe que é super protetor, ele pensa que é cuidadoso. Então, você pode estar pensando que você é alguma coisa, só que na realidade você não é aquilo. Você que racionaliza, porque é importante você dar uma explicação lógica para a sua maneira de ser, para a sua maneira de se comportar. Pais, por exemplo, que são autoritários, como eu fui muito, eu reconheço isso, né? Meus filhos, já tive conversas com eles de pedir perdão para eles, porque como eu tive uma formação militar, eu fui muito autoritário muitas vezes com meus filhos, ou praticamente a minha vida, na criação deles, eu fui muito autoritário. E o pai autoritário, ele acha que ele é um educador. Não, eu estou fazendo isso para o bem do meu filho. Eu estou mandando, eu estou determinando, eu estou sendo desse jeito porque eu quero educar os meus filhos. Eu quero que eles sejam educados. É o racionalismo, né? A gente racionaliza para poder justificar um comportamento. Então, eu falei dos pais superprotetores, falei dos pais autoritários, tem os pais também, eu estou falando em termos de pais, tá? Porque porque é uma influência muito grande que os pais têm sobre os filhos, né? Mas todos nós temos influência sobre outras pessoas, tá? Então, por exemplo, os pais que são ausentes, eles acham que eles são provedores. Não, eu estou ausente de casa porque eu estou trabalhando, eu estou provendo, eu quero o melhor para os meus filhos, eu quero o melhor para a minha família. Ele racionaliza isso. Porque é melhor ele pensar desse jeito do que ele reconhecer que ele está ausente, que ele não está participando. Os pais autoritários, eu não falei disso, eles podem estar, voltando um pouquinho aqui o que eu falei, né? Os pais autoritários, eles podem estar criando adultos impulsivos, agressivos, insatisfeitos, perfeccionistas, né? E também intolerantes. Então a gente vê muita gente intolerante porque talvez tenha tido isso dentro de casa. Autoritarismo demais, né? E aí a criança cresce aprendendo aquilo, vivendo daquele jeito. Os pais ausentes podem estar gerando filhos descuidados. Por quê? Porque ele fala assim: pô, se meu pai, minha mãe não está nem aí para mim, por que eu vou estar? Né? Então eu não gosto de mim, eu não me cuido. Né? E também podem ser agressivos também, pode ser o contrário, pode ser agressivo, podem ser pessoas frias, podem se tornar pessoas frias, podem se tornar pessoas negligentes, porque o pai, a mãe estava ausente. E ele não recebia o carinho e não recebia o amor e o afeto, talvez que eles precisassem para se tornar uma pessoa equilibrada, simplesmente equilibrada emocionalmente. Né? Por exemplo, os pais que são mesquinhos, que são zura, né, que são mão de vaca, né, e criam seus filhos desse jeito, eles pensam que eles são responsáveis. Na realidade, ele é mão de vaca, ele é pão duro, ele faz de tudo por dinheiro, são avarentos, né? Brigam por dinheiro, só pensam em dinheiro, e uma economia que não pode gastar nada, não pode gastar pasta de dente, não pode gastar feijão, não pode gastar água, não pode gastar luz. É uma loucura com o negócio de gastar, né, de economizar. E isso pode gerar filhos medrosos, filhos inseguros, dependentes, insensíveis até. Porque às vezes ele pensa que a coisa material é mais importante que o ser humano.
Ou seja, não, cuidado, porque vai quebrar isso, não sei o quê, e dá um tapa no filho. Quer dizer, pô, o cara me bate, né, porque eu tô quebrando uma coisa que é material, porque a gente pode comprar outro, né? Eu sou criança, eu não sei ainda, não tenho cuidado ainda, mas aí toma uma pancada, apanha, etc. Ou seja, a coisa material vale mais que o ser humano, né? Eu não estou sendo radical, não quero ser radical nem para um lado nem para o outro, eu estou falando em equilíbrio, isso é o segredo da coisa, né? Mas por que eu estou falando isso tudo? Por que eu estou dando esses exemplos, né? A Roberta está falando aqui, né? Eita, que conheço várias famílias que vivem em torno do dinheiro. É da criação, né, Roberta? Cada um tem uma vida aqui dentro, cada um tem um mundo aqui dentro, tá? Isso é uma programação mental e é isso que eu quero conversar com vocês hoje, né? Quero conversar muito sobre vocês hoje aqui, não vou demorar muito, tá? Mas eu quero que vocês raciocinem comigo, que vocês pensem comigo, que vocês principalmente reflitam, como eu sempre falo nas minhas lives aqui e é o que eu falo para todos os meus clientes. Quando a gente acaba uma sessão, eu sempre falo com o meu cliente que ele tem que decidir ali, na hora, o que ele vai fazer. Ou seja, tem que colocar em prática. E isso a gente deveria fazer sempre, todos os professores deveriam fazer isso, fazer alguma coisa prática. A criança, o adolescente, o adulto que está fazendo um curso, que está fazendo alguma coisa, ele precisa aprender, ou seja, adquirir o conhecimento e colocar aquilo em prática, porque senão conhecimento sem prática não adianta nada. Vai entrar aqui, vai morrer aqui dentro e vai ficar aqui para servir de comparação em algum momento. Mas vamos lá, olha só. O que eu queria conversar com vocês então, né? A partir dessa introdução que eu falei dos pais, né? Que pensam que são uma coisa, mas na realidade são outra, né? Isso pode estar acontecendo com a gente. Eu posso pensar que eu sou de um jeito, mas na realidade isso é uma maneira que eu tenho de racionalizar uma outra coisa que eu não quero reconhecer. Eu não quero reconhecer que eu sou daquele jeito. E isso é inconsciente, pessoal. Isso não é consciente. Porque se fosse consciente era fácil. Era muito fácil. E como é que dentro de um processo de coaching ou dentro de uma terapia, que eu já conversei com alguns psicólogos também, como é que se faz isso? É você ir descascando a cebola, que a gente chama, né? Você vai descascando a cebola, fazendo perguntas, fazendo a pessoa pensar. E ela começar a se defrontar ou confrontar com ela mesma, tá? E existem momentos, existem pontos dentro de um processo de coaching ou dentro de uma terapia que a pessoa ela se vê nitidamente diante dela mesmo, diante da verdade, né? Diante daquilo que realmente fez com que ela se tornasse a pessoa que ela está se vendo naquele momento. E é um momento muito difícil. Muita gente quer abandonar o processo, quer abandonar a terapia. Eu já conversei com alguns psicólogos que falam que a pessoa nunca mais volta. Ela percebe exatamente como ela é e ela não quer mais. Ela não quer enfrentar a realidade. Ela não quer enfrentar quem ela realmente é. Porque ela pensava que era uma coisa, descobre que é outra e não quer conviver e não quer aprender de novo, não quer continuar crescendo, não quer continuar se conhecendo, né? Bom, mas por que isso, né, pessoal? Assim, os nossos comportamentos, e aí agora eu entro no estudo, vamos dizer assim, na nossa reflexão aqui, por que eu posso estar pensando que eu sou algo que eu não sou, ou alguém que eu não sou, tá? Por que isso, pessoal? Porque os nossos comportamentos, o teu comportamento, o meu comportamento, a maior parte absoluta, mais de 95% das tuas atitudes, das tuas ações, dos teus comportamentos são inconscientes. Como assim, Tid, inconsciente? Peraí, eu não sou um maluco, eu não sou um doido, né? Eu não sou inconsequente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de inconsciente. Você age e reage inconscientemente. Por quê? Porque são programas prontos que você vai adquirindo ao longo da sua vida, desde a sua infância. Você começou a aprender determinadas coisas de acordo com as situações, de acordo com os estímulos externos. Então, a partir de determinados estímulos, você começou a perceber que deveria reagir de uma determinada maneira. A maneira que você, naquele momento, encontrou para poder reagir daquele jeito, para poder lidar com aquela situação. A Betaninha saiu do CRP Coach, só psicólogos. Somente psicólogos podem ser coaches. Não estou sabendo disso não, Beta.
Exercício ilegal da profissão. Olha, que loucura isso, Beta. Vou procurar saber isso direitinho, tá? Não sabia disso, não. Né? Bacana. Obrigado aí por estar falando isso. Só que temos que ter cuidado, tá? Que coach não é psicólogo. Concordo plenamente contigo. Tá legal? Coach não é psicólogo, coach não pode tratar nenhum tipo de doença, coach não pode fazer nenhum tipo de tratamento psicológico, nunca, nunca, nunca. Se a pessoa tem algum tipo de problema, e eu já tive um caso desse que eu parei o meu processo, né, naquele momento, depois a pessoa até continuou o processo, porque o processo de coach não tem nada a ver com terapia, tá? Não tem nada a ver com terapia, e essa pessoa eu pedi para ela procurou realmente um psicólogo, porque eu percebi que ela tinha um problema de saúde mental. Não era para alcançar um objetivo, porque um coach é um técnico, um coach é um condutor, um coach é um guia que vai, né, vai poder conduzir a galera. Obrigado aí, tá, Beta? Obrigado aí pelo toque que você tá dando aí. Legal isso aí. Mas vamos lá. Olha só. Então, os nossos comportamentos, eles são adquiridos assim, ou seja, você vai aprendendo a se comportar ao longo da sua vida de acordo com as situações que vão aparecendo, né? De acordo com todas as situações, todos os estímulos externos que você vai tendo, você vai arrumando uma maneira de se comportar de acordo com aquilo, tá? E isso vai desenvolvendo em você exatamente esses padrões mentais, ou seja, são comportamentos automáticos. E por que que isso acontece? Isso é bom, né? Isso é muito bom, por quê? Porque isso economiza energia, você economiza energia, teu cérebro ele quer economizar energia o tempo todo, tá? Você vai economizar energia e vai ser mais rápido, por quê? Porque diante de uma situação parecida com aquela que você viveu no passado, você acaba agindo mais rapidamente. Teu cérebro age mais rapidamente porque ele pega aquela situação que ele está percebendo naquele momento e ele compara com o que ele tem na mente dele, no arquivo lá, na mente, na memória dele, e fala, poxa, essa situação se compara com essa, ou se relaciona a essa, então vamos agir desse jeito, e age muito rapidamente. Então eu não estou falando de emoção, porque emoção é uma coisa muito mais muito mais rápida ainda, e é um padrão mental, é um programa mental que quase que vem de fábrica isso, como medo, né? Você luta ou fuga, né? Aquela história da luta ou fuga que já vem com o nosso cérebro, de você lutar ou fugir. Não estou falando de emoção, tá? Eu estou falando de comportamento, tá legal? E aí o que acontece, né? Toda vez que, ao menor sinal que o teu cérebro, que a tua mente percebe, tá? Que você está ouvindo, está vendo, está escutando alguma coisa, ele compara esse sinal externo ou esse estímulo externo, uma palavra, uma leitura, uma situação, ele compara com o que você tem na sua mente para poder fazer com que você reaja. Você reage, você não age, você praticamente não pensa para aquilo. É muito rápido isso. Nossa mente é incrível, tá? Então, o que acontece? Você praticamente reage, você praticamente vai usar algo que já está pronto para você não gastar energia e para ser mais rápido. E é por isso que a maior parte das tuas atitudes, a maior parte das tuas ações não são pensadas. Elas são reações, elas são automáticas. Então, muitas vezes a pessoa fala com você e você reage na hora, muito rapidamente. A pessoa fala alguma coisa e você já fica com raiva. A pessoa fala alguma coisa ou age de uma determinada maneira e você compara aquilo com alguma coisa que você viveu no passado e você, de bate pronto, já vai para cima. Ou com raiva, ou não, ou com amor, ou com carinho, ou com raiva, não sei. Mas você praticamente reage. E a maior parte das nossas ações do nosso dia, a gente não para pensar. Meu coração está batendo agora, todo o meu sistema imunológico está funcionando, meu pulmão está respirando, né? Meus músculos estão se movimentando, eu estou pensando para poder falar, e isso é muito rapidamente.
né? Meus olhos estão piscando e eu não estou fazendo força para isso, eu não estou pensando para isso, é tudo automático. E graças a Deus que é. Graças a Deus que é automático, né? Porque a gente não precisa pensar para isso, porque se a gente tivesse que pensar para tudo isso, a gente não faria mais nada na vida, né? Então tudo é muito, muito, muito rápido e muito automático. Nossa mente é incrível, tá? E o que acontece, pessoal? Esses programas que são prontos, eles são utilizados por você. Você tem uma série de programas prontos na sua mente, né? Que já está prontinho aí para agir ou reagir de acordo com as situações que aparecem na sua vida, tá? Então, como a gente não para pensar, como a gente não para raciocinar e refletir sobre todos os nossos comportamentos, né? A gente acha natural e a gente acha normal agir do jeito que a gente age. Se comportar do jeito que a gente se comporta. E a gente vai sempre achar uma explicação lógica e racional para justificar o fato de você estar agindo daquele jeito. Então, por exemplo, quando eu comecei essa live de hoje falando de que pais autoritários, que são muito autoritários, eles pensam que são educadores, eu não estou falando que eles não são, eles são, lógico que são, estão educando. Mas, né, eles não aceitam, muitas vezes eles não aceitam que são autoritários. Eles pensam uma coisa e podem estar causando sérios problemas na criação dos seus filhos. Nós podemos estar causando problemas nos nossos relacionamentos, pela maneira como nós somos. Mas a gente tem maldade? Não, lógico que não. Mas a gente age de acordo com o que a gente tem na nossa cabeça. Então existe uma máxima, né, da programação neurolinguística que fala que o mapa não é o território, e isso é uma coisa muito incrível para a gente pensar muito sobre isso. Por quê? Porque aquilo que eu tenho arquivado na minha mente, na minha memória, são as minhas experiências, é o meu mapa. E eu vejo o mundo, eu percebo as coisas, eu percebo as pessoas, eu percebo as situações de acordo com o mapa que eu tenho aqui dentro. E você, de acordo com o mapa que você tem aí dentro. E isso passa a ser algo muito, muito, muito importante quando a gente está se relacionando. Por quê? Porque quando você fala alguma coisa, isso entra aqui dentro da minha mente e eu comparo com o que eu tenho aqui, né? Eu comparo com o que eu tenho aqui. Então o problema é você estar se enganando. Você pode estar se enganando. Não estou dizendo que está, né? Quem sou eu para dizer alguma coisa? A gente pode estar se enganando. E em muitas situações a gente está. Então, ao invés da gente viver para construir, ao invés da gente viver para se ajudar, é um querendo combater o outro. É um querendo se afastar do outro. E isso é a minha percepção, tá, pessoal? Eu não estou dizendo que o mundo inteiro, lógico que não. Existe muita coisa boa por aí. Mas o grande problema é que o meu mapa é meu. Eu só consigo perceber as coisas de acordo com a minha mente, com o meu mapa, não com o seu. Eu não consigo. Quando eu tento pensar como você, eu não consigo também. Eu posso tentar sempre, mas eu não estou conectado. Os meus neurônios não estão conectados aos seus. Então eu não consigo sentir o que você sente. Nem você consegue sentir o que eu estou sentindo. Porque eu sinto de acordo com o que eu sou, com tudo que eu fui, com toda a minha experiência, com tudo aquilo que eu vivi até hoje. Então as pessoas são completamente diferentes e graças a Deus que são. Todos nós somos muito diferentes por isso. Né? Por quê? Eu não consigo saber como você sente. Eu posso tentar imaginar, mas nunca vou saber. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Porque você tem um passado, você tem uma experiência, você tem uma vida que eu não tenho. Eu podia ser irmão gêmeo seu. Nós podíamos ser irmãos gêmeos, que eu não ia sentir o que você sente. Eu não ia viver a mesma vida que você. Eu não ia ter as mesmas experiências que você. Eu não ia ver o mundo do mesmo jeito que você. Porque nós temos percepções diferentes, nós temos mapas diferentes. E quando eu vejo alguma coisa, eu comparo com o que eu tenho aqui dentro.
e não o que você tem aí dentro. E se a gente parasse só para pensar um pouquinho sobre isso, a gente ia conseguir se respeitar mais, se amar mais, se conectar mais e ter algo que a gente chama de empatia, né? Empatia não é você se colocar no lugar da outra pessoa ou sentir o que ela está sentindo, mas é parar para tentar entender. Entender por que ela pensa desse jeito, né? Por que a pessoa, qual é a intenção dessa pessoa em fazer isso? Qual é a intenção dessa pessoa em falar isso para mim? O que ela está querendo, né? Qual é a intenção dela? Tentar entender, porque isso é tentar se comunicar. Isso é tentar se comunicar. Porque quando alguém me fala alguma coisa e aquilo me fere porque eu permito que aquilo me fira. Porque eu vejo aquilo, eu percebo aquilo comparado com o que eu tenho aqui e eu dou uma nota, eu adjetivo aquilo, eu dou uma qualidade para aquilo. E aí muda. Mas a situação é uma só. A situação é uma só. Então se uma pessoa fala alguma coisa para mim, querendo me atingir, ela só vai me atingir se eu permitir isso. Se eu não permitir, ela pode fazer o que quiser, falar o que quiser, a não ser que seja algo físico. Se for algo físico, é óbvio. Se ela vem com uma faca e enfia em mim, a faca vai entrar, vai me causar um mal, né? Físico, né? Agora, se a pessoa me fala alguma coisa, aquilo só vai me atingir se eu permitir. Senão, não vai. Porque eu é que tenho que dominar isso. Lógico que eu estou entrando no outro ramo aqui, numa outra área aqui de inteligência emocional, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado. Então, o que eu queria passar hoje, né, nessa live para vocês, é sobre esses estudos que eu tenho feito, tá? É o cuidado que a gente tem que ter. Porque a gente pode estar se enganando. A gente pode estar se enganando com todas as garantias de que você está com a razão. E que garantias são essas? São as suas experiências, são o seu passado, é a sua memória. Então, pelo fato de você ter um passado, de você ter uma experiência, de você ter uma memória, isso para você é uma garantia de que o teu raciocínio, de que o teu modo de ver a vida, o teu modo de se comportar é o correto, é a sua verdade. Mas pode não ser a verdade. Não estou dizendo que não é, pode não ser a verdade. Então, por isso que quando eu chamei vocês para participarem da live, era de que você pode não ser muita coisa que você pensa que você é. Você pensa que é por causa da tua experiência, por causa do teu passado, por causa de tudo que você já viveu até aqui, tudo que você já aprendeu até aqui, tudo que você conheceu até aqui. Então, se você não se conhece, se você não estuda, se você não se aprofunda, se você não reflete e você não está disposto a se conhecer e saber como a mente humana é, como você é, você pode estar se enganando realmente. Pode estar se enganando, tá? Então, a sua verdade é o seu mapa. Lembra do mapa? O seu mapa, o que está dentro da sua cabeça. Então você não consegue, de outra maneira você não consegue. Você só consegue raciocinar sobre algo se você sabe sobre esse algo. Porque se você não sabe, você não consegue. Você não tem capacidade, você não tem competência. A palavra certa é essa, é competência. Você não tem algo que é chamado conhecimento sobre aquilo. Então, se você não tem conhecimento sobre algo, você não é capaz de emitir um raciocínio sobre aquilo. Tá? Então é importante que a gente adquira essas competências para a gente poder opinar, para a gente poder chegar a uma conclusão. Conclusão essa que pode não ser verdadeira. Esse é o X da questão. Eu posso chegar a uma conclusão óbvia e uma conclusão lógica, mas não ser verdade. Porque eu posso estar baseado numa crença. Eu posso estar baseado numa premissa falsa. Em algo que eu creio, em algo que tem aqui dentro da minha cabeça, que eu estou partindo desse princípio. Como eu falei, toda loura é burra, fulano é loura. Tô vendo, ela é loura aqui, cara, eu tô vendo. Então, se toda loura é burra e eu tô vendo que ela é loura, logo ela é burra.
Eu tô vendo que ela é loura, tá aqui, ninguém precisa me dizer que ela não é, eu tô vendo. Isso é uma verdade? É, mas você está se baseando numa premissa anterior que é falsa, que tá aqui na tua cabeça, que você falou que toda loura é burra. Entende? Então, quando você parte de uma premissa falsa, você vai encontrar outra premissa verdadeira na tua cara ali. Você vai comparar essa premissa, esse estímulo externo que eu estava falando. Você vai comparar esse estímulo externo com o que você tem aqui e você vai chegar a uma conclusão óbvia, uma conclusão lógica, porém falsa. Mas para você aquilo é verdade. É verdade porque você está comparando aquilo com algo que você tem na tua mente, no teu mapa. Então, cuidado. Cuidado com as conclusões que você está tirando na tua vida. Cuidado com o que você está pensando. Cuidado com as suas verdades. Né? Cuidado com as suas verdades. Eu não sei se eu esqueci o nome dela, que estava falando aqui sobre coach, a Betaninha. Betianinha, não sei se é Betianinha. Eu não sei se ela está aqui ainda assistindo a gente, mas ela estava falando aqui sobre algo. Pode ser que seja real isso, né? E eu até acho que pode ser algo interessante para se discutir, né? Para se saber aí. Mas eu não sei qual é a intenção dela, né? Qual é a verdade dela e o que ela pensa sobre isso. Talvez ela seja psicóloga, não sei, ou talvez não. Talvez ela não sei, mas deixa pra lá. Mas a gente pensa assim, a gente pensa de determinadas maneiras, né? E a gente não sabe até que ponto é real ou não é, tá? E aí, pessoal, eu queria que vocês pensassem sobre isso, mas que tirassem uma conclusão prática. Uma conclusão prática. Assim, poxa, como é que eu me vejo, né? Como é que eu me vejo? Eu me vejo como sendo uma pessoa como X, Y, Z, como? Será que é realmente isso? Será que realmente eu sou assim? Ou eu é que estou dando um adjetivo para isso? Você já fez algum teste, né, de perfil comportamental para saber exatamente como é que você se comporta, como é que é teu comportamento? Você já sabe se você é dominante, se você é extrovertido, se você é paciente, se você é analítico. Você conhece teus sabotadores, né? Como é que está esse teu autoconhecimento, né? E é importante a gente saber disso para a gente se conhecer cada vez mais. Pessoal, se conhecer é fundamental. É fundamental porque é minha vida, sou eu. Sou eu, se eu não me conheço. É como eu estar usando um aparelho de celular como esse aqui e não saber o que esse celular faz. Eu posso ter a maior máquina do mundo na minha mão. Se eu não souber usar aquilo, não vai adiantar nada. Então eu preciso do manual. Eu preciso conhecer isso. Eu preciso saber como ele funciona. Eu preciso saber como é que eu posso tirar o máximo, né? Isso é alta performance. Como é que um atleta olímpico consegue chegar ao nível que ele chega? Porque ele vai se conhecendo. Ele vai cada vez mais sabendo o que é necessário para ele aumentar as forças que ele tem e diminuir as fraquezas que ele tem. E quanto mais ele diminui as fraquezas e mais aumenta, né, os recursos que ele tem, essa amplitude aqui vai ficando maior. É isso que a gente chama de alta performance. Eu vou sendo cada vez melhor naquilo que eu sou bom, naquilo que eu sou forte, e cada vez vou minimizando, vou mitigando, né? Vou minimizando e vou até eliminar algumas coisas onde eu sou fraco. Então eu vou diminuir, né? Eu vou me proteger dessas fraquezas, vou começar a arrancar isso da minha vida, vou diminuir, né, a minha fraqueza e vou aumentar os meus recursos, vou diminuir as interferências e vou aumentar os meus recursos para que eu tenha alta performance. A alta performance é isso, né? É isso, eu ser muito bom naquilo que eu sou bom, diminuindo as minhas fraquezas, então a amplitude é maior. Tá? Então, quanto mais eu fizer isso na minha área, na tua vida pessoal, né, na tua vida familiar, como é que eu posso ser um pai melhor? Quais são as minhas forças que podem me ajudar, né, a ser um pai melhor? E quais são as minhas fraquezas que eu tenho que minimizar? Se eu não sei isso, como que eu vou ser? Nunca. Né? Existe uma frase de Edward Demings que foi oh meu Deus, um estatístico americano, que ele falou o seguinte, que não há sucesso onde não se gerencia.
Para você ter sucesso na vida, você tem que gerenciar. Só que para você fazer um gerenciamento de qualquer coisa na sua vida, você tem que medir. Você tem que ter medições. Se você não tem medições, você não sabe se aquilo está bom ou não está bom. Se aquilo está dentro de um padrão ou não está dentro de um padrão. Você tem que medir. Só que para você medir alguma coisa, você tem que conhecer. Você tem que ter parâmetros para medir. Se você não tem parâmetros para medir o quê? Né? Você tem que conhecer isso. Né? Você tem que ter maneiras de medir aquilo que você vai medir. Grande Lucas Deotti, cara, que legal te ver aqui, meu amigo. Grande treinador comportamental. Como é que vocês estão, cara? Como é que tá a Bahia aí, meu amigo? Legal te ver aqui, Lucas. Então, pessoal, a minha ideia de hoje, né, nessa live aqui, era que vocês parassem para refletir. Tá? Será que eu me conheço? Eu estou medindo se eu estou crescendo, se eu estou diminuindo, se eu estou parado, porque parado, pessoal, eu gosto sempre de falar isso. A nossa vida é como se você estivesse numa esteira. Sabe esteira de academia? Você está numa esteira. Para você crescer, para você andar para frente, você tem que correr mais do que a esteira. Porque a pessoa que fala assim, eu estou parado, se você parar, você anda para trás. Por quê? Porque a esteira não para. A esteira não para. Então, se você está parado, não pense que você está parado. Você não está, você está caindo para trás. Você está indo para trás. Para você progredir, você tem que correr mais do que a esteira. E para correr mais do que a esteira, você não tem que fazer muito mais esforço do que você faz, não. Talvez você tenha só que alargar as passadas. Você aprendeu um método diferente para correr, que você não sabe. Então, se hoje você não tem os resultados que você gostaria de ter, talvez seja simplesmente e unicamente porque você não sabe como fazer melhor. E às vezes, para você andar mais rápido nessa esteira, você precisa ser mais forte, se esforçar mais. Talvez não, talvez seja só uma técnica. E é por isso que os atletas, que eu estava falando para vocês aqui, os atletas de Olimpíadas, os atletas de alta performance, eles melhoram, eles crescem, porque primeiro são humildes para aprender, são humildes para ter um coach, para ter um técnico, alguém que possa mostrar para eles perceberem que eles estavam agindo de maneira errada. Exatamente, Gadelha. A agilidade emocional. Estou sem o livro aqui da agilidade emocional que eu estou lendo. Você falou a agilidade emocional, não só a inteligência emocional, mas a agilidade emocional. Grande Karina, vamos, Karina! Tô te esperando, hein, Karina? Tô esperando você fazer o teste aí dos sabotadores pra gente se reunir aí. Então, pessoal, pensem nisso, tá legal? Pra gente encerrar aqui, pensem nisso, tá? Pense naqueles exemplos dos pais que eu falei para vocês. Pensa como vocês estão se comportando. Vocês têm que ter uma maneira. A gente tem que ter uma maneira de medir isso. Eu estou crescendo, eu estou parado, eu estou avançando, eu estou progredindo, eu tenho um plano, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, né? Como é que eu sou? Né? Qual é a definição que eu dou para mim mesmo? Se você morresse hoje, o que as pessoas iam falar de você? Né? Qual foi o legado que você deixou para as pessoas que conviveram com você? Isso pode melhorar? Né? Porque o que é fruto de tudo que você foi. Mas vamos torcer para a gente não morrer hoje, para a gente demorar muito a morrer, tomara que seja assim, né? Que a gente demore muito para morrer ainda, mas a gente vai morrer, todo mundo sabe disso. Né? Mas quando eu morrer, o que eu deixei? O que eu fiz? O que eu melhorei a partir do momento que eu comecei a pensar nessas coisas? Porque enquanto você não pensa, você vai sobrevivendo, você vai só empurrando com a barriga, vai só vivendo. Né? Joana Alves, hoje respeito minhas limitações, gostaria muito de voltar a ser uma pessoa alegre e descontraída que fui um dia. Então, Joana, o que está faltando para isso, Joana? Olha só que coisa boa que você pode fazer hoje. E eu te peço, Joana, por favor, estou te pedindo. Eu queria que você parasse hoje, Joana, e você pensasse, essa pessoa que você está falando voltasse a ser uma pessoa alegre e descontraída que você foi um dia. Por que você era essa pessoa? Ou você pensa que era? O que estava acontecendo na tua vida naquela época para que você possa hoje dizer que você era? E o que está acontecendo na tua vida hoje? O que você está pensando?
Porque muitas vezes, tá, Joana? Não vou entrar no mérito agora aqui, mas muitas vezes a gente não é aquilo, a gente está se sentindo como? Você está sentindo alguma coisa porque você está pensando alguma coisa, tá? Esses teus pensamentos em relação ao que você está vendo do mundo, em relação às situações que estão em volta de você, está fazendo você pensar de um jeito, pensar com você mesmo, falar coisas para você mesmo, e isso está fazendo você se sentir assim. Você é feliz, acredita nisso, Joana. Acredita nisso. Você pode estar passando por algum momento. E esse momento pelo qual você está passando está fazendo você pensar coisas que está fazendo você se sentir desse jeito. Então, para mudar esse jogo, Joana, primeiro, pensa, o que eu posso? O que eu posso pensar? Como é que eu posso visualizar? Porque se você quer, e eu te pergunto agora, Joana, não sei se você continua me escutando aí, tá, Joana? Porque pode ser que você tenha falado isso, tenha se mandado aqui da live. Não sei se você ainda tá aí me escutando. Mas tá valendo, tô falando pra Joana, mas pode estar valendo para outras pessoas aí, né? Então, Joana, pensa nisso, tá, Joana? Pensa no que você tá pensando, pensa no que você está querendo, porque tudo depende também disso. Você quer realmente se tornar essa pessoa alegre, descontraída que você foi um dia? Você quer? Você quer isso? Né? Porque se você quer, é o primeiro passo. Eu tenho que querer isso. Né? Eu não posso achar que eu quero isso. Ah, Joana, você tá aí, que bom. Então, Joana, olha só. Pensa nos teus pensamentos. Para pensar um pouquinho no que você está pensando. Porque quando eu penso assim, caramba, tá tudo uma droga, caramba, aconteceu isso, olha só o que você está pensando. Você está vendo a situação. Eu não estou dizendo que a situação é maravilhosa, né? Que você fala assim, desculpa, tá? Eu não sei se é isso, mas nem estou brincando com isso, mas minha mãe morreu, meu pai morreu. É uma situação boa? Lógico que não. Ninguém definiria essa situação como uma situação boa, tá? Até pode ser uma situação que a pessoa está sofrendo muito e ela morre, e você fala assim, poxa, pelo menos ela não está mais sofrendo agora, né? Não sei. Pode ser isso, mas você está vendo uma situação que ela não se apresenta boa para você. Não é uma coisa boa. Mas se você ficar mergulhando e cada vez afirmando mais para você mesma que você está no buraco, você não consegue se sentir bem. É impossível, tá, Joana? É impossível eu me sentir bem se eu estou pensando coisas ruins. É impossível. Impossível. Assim como é impossível eu me sentir mal se eu estou pensando só em coisas maravilhosas. Só coisas boas. É impossível me sentir. Então, o sentimento, ele é diretamente proporcional ao que você pensa. Então você tem que começar a fazer o seguinte. Desculpa, eu não quero te dar conselho, tá, Joana? Eu só quero que você pense. Quero que você pense. O que eu posso começar a pensar sobre o meu futuro, sobre mim mesma, para que esse pensamento comece a fazer com que eu comece a me sentir um pouquinho melhor, para eu agir melhor. Porque enquanto você não se sentir bem, Joana, você não vai entrar em ação. Não vai. A nossa ação, ela é diretamente proporcional também ao que eu sinto. Então, se eu estou muito, muito animado, se eu estou muito motivado, acreditando que eu vou fazer o melhor, eu vou me entregar de corpo e alma àquilo. Eu vou ter muito mais probabilidade de ter resultados melhores, porque eu vou me entregar de corpo e alma. Agora, se eu estou desconfiado, se eu não acredito, se eu estou pensando coisas ruins e estou me sentindo mal, eu não vou agir com todas as minhas energias, com todas as minhas forças. E você concorda comigo, Joana, e todo mundo que está me ouvindo aqui? Se eu não me entrego totalmente, se eu não vou com a cara e coragem para cima das coisas que eu quero, você acha que eu tenho mais ou menos probabilidade de conseguir resultados? Pensa nisso, né? Você falou aqui, né, Joana, que você tem um certo medo das pessoas. Perdi muito da minha confiança que tive nelas, infelizmente. Teu passado, né, Joana? Tuas experiências. É o que eu estava falando. Tudo que a gente tem aqui na nossa mente é o nosso mapa. Então, o que você tem aqui dentro são experiências vividas. E você compara essas experiências que você tem com a situação que você está vendo.
Você compara e você associa isso, né? E existe um teste, tá, Joana? Eu estava até falando com a Karina, agora que a Karina está fazendo esse teste, um teste dos sabotadores. Então existem muitos sabotadores, nós temos 10 sabotadores mentais, né, que são comportamentos que a gente adquire na nossa vida e que são inconscientes e que hoje a gente age dessa maneira e que nos atrapalha. Então o que leva uma pessoa a ter confiança? Né? Confiança está baseada em conhecimento. Você confia numa pessoa que você acaba de conhecer? Não. Por quê? Porque você não conhece. Você não conhece. Né? Então, você não consegue ter confiança se você não conhece. Então, é importante ter conhecimento. Tá? É importante ter conhecimento. A Tayane falou assim, eu vivi uma vida literalmente para baixo, se importando com a opinião dos outros, ainda tinha um desgaste emocional. Exato. É isso aí, Tayane. É isso aí. Quando a gente não se conhece, a gente não se valoriza e a gente não entende exatamente qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, por que a gente está aqui, o que eu quero para mim e para o mundo, quando eu fico querendo agradar todo mundo, e isso é horrível, né? Pode parecer uma coisa boa, mas não é. Né? As pessoas pensam que é bonito. Eu vivo em função dos outros. Se isso talvez realmente te realiza, se essa é a tua missão, que bom. Mas são poucas as pessoas que têm isso, eu te garanto isso. Né? Você tem que olhar para você mesma. Você tem que ser a melhor Tayane, né? A melhor Tayane Brenda que você pode ser. Para quê? Para que você possa entregar a melhor Tayane para o mundo. Então, se você se preocupa com as pessoas, Tayane e Joana, escuta o que eu estou te falando também, tá, Joana? Se você quer ajudar as pessoas, se você quer ter a confiança das pessoas, se você quer um mundo melhor, se você quer fazer com que as pessoas sejam melhores, se você quer se doar para as pessoas, doe a melhor pessoa que você pode ser. E se você não estudar, se você não correr atrás, se você não se esforçar, se você não buscar apoio, terapia com um psicólogo, se você não buscar se conhecer dentro de um processo de coaching, se você não ler livros, se você não ver vídeos, se você não participar de eventos para você se desenvolver como pessoa, para você ser cada vez melhor, você não vai entregar um eu melhor para as pessoas. E isso é egoísmo. Isso é egoísmo da nossa parte. Achar que a gente já está pronto. Achar que a gente já faz tudo. Não, eu já faço isso, isso eu já sei, isso eu faço, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei. Pô, tu sabe tudo? Caramba, essa pessoa sabe tudo. Né? Então vamos lá, pô. Vamos crescer. Vamos crescer. Olha aqui, ó. Tô lendo esse livro aqui que é muito bacaninha. Eu leio um capítulo todo dia. Então é 1% ao dia. 1% ao dia. E é isso que eu quero. Eu quero crescer todo dia um pouquinho. Me entregar. Eu quero que cada live que eu faça, eu possa atingir pelo menos uma pessoa. Uma pessoa que possa parar um pouquinho para pensar. Eu vou ficar feliz, né? E eu quero que entregar cada vez mais. Cada vez eu estudo mais. Cada vez eu faço mais cursos. Cada vez eu me especializo mais. Por quê? Porque eu quero ser o melhor TID que eu posso ser. Para minha esposa, para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus clientes. Por quê? Porque eu quero isso para mim e para o mundo. Entende? Então, quando você não se dedica a você, tá, Tayane? Quando você fica se dedicando aos outros, você está sendo egoísta. Por mais contraditório que possa parecer. Tá? Então se dedique a você, para que você possa entregar um você melhor para o mundo. Tá bom? Joana, qualquer coisa me escreve depois, Joana. Tá legal? Você também, Tayane, estamos juntos, tá? Espero ter contribuído aí de alguma maneira com vocês. Pessoal, olha, estamos chegando aqui ao fim. Boa noite, estou com o meu lado emocional abalado também. O que mata são as emoções no próprio corpo. Vamos lá rapidinho, Kleber. Não quero deixar você no vácuo aqui, meu amigo. Kleber, seguinte, cara. Emoção você não controla. Ninguém controla emoção. Emoção é um programa pronto que tem aqui dentro da tua cabeça.
tá? Ele já está pronto. Você quando se emociona, quando você tem uma emoção, isso é automático. E é automático por causa de um estímulo externo. Tá legal? O que você consegue controlar, o que nós conseguimos controlar com treino, tá? Com treino, com supervisão, com ajuda, com método, são comportamentos. E isso só acontece quando você se conhece, quando você conhece como você age em determinadas situações, como você lida com determinadas ocasiões, com pessoas. Então, quando você se conhece e para pensar isso e tem isso mapeado, você começa a controlar os seus comportamentos. E os seus comportamentos, eles podem evitar que você chegue a um determinado ponto que tem um gatilho, e esse gatilho dispara um programa que é uma emoção, tá? Então, a tua mente, a nossa mente, ela tem vários desses programas já prontos, tá? Só um detalhezinho, tá, Kleber, para você, não vou entrar muito nesse mérito, mas bem rapidamente, tá? O que é uma emoção? Só para você ter uma ideia do que é uma emoção. Uma emoção é o seguinte, mal comparando, mas é o seguinte, você tá nadando no mar, tá feliz da vida na praia ali, se divertindo dentro d'água, pegando uma onda, nadando e tal. De repente você vê a sombra de um tubarão. Nesse exato momento que você vê a sombra de um tubarão, sabe o que acontece? As tuas pupilas dilatam, tá? Tuas pupilas dilatam, o teu coração dispara porque ele recebe uma ordem do teu cérebro por causa de neurotransmissores que são acionados pela tua corrente sanguínea, tá? Que são jogados na sua corrente sanguínea, teu coração dispara, o teu cérebro vai fazer com que esse sangue ele vá somente para os grandes músculos que precisam de sangue para que você corra, para que você lute ou que você entre em luta, tá? Você fuja ou lute, tá legal? Bom, nesse exato momento, o teu coração para de produzir o teu estômago, perdão, para de produzir suco gástrico. Você deixa de ter movimentos peristálticos, tanto no teu intestino quanto na sua bexiga. Então, se você tiver alguma coisa no teu intestino, na sua bexiga, como xixi e cocô, provavelmente você pode se estrebuchar todo para aliviar peso e por aí vai. Tudo isso que eu estou te falando e muito mais ocorre em menos de meio segundo. Todo esse sistema é automático e graças a Deus que é automático, tá? Graças a Deus que é automático. O teu sangue, por exemplo, vai só para os músculos. Por isso que quando você fica com medo, você fica branco. Por que você fica pálido quando você fica branco? Porque você deixa de ter sangue no rosto, porque você não precisa de sangue no rosto e vai para os teus músculos, para os teus braços, para as tuas pernas, para as tuas costas, para onde você precisa para você entrar em ação. Isso é uma emoção. Então isso é um programa pronto. Você não tem como controlar isso, porque isso já vem de fábrica. Isso está no teu cérebro, está na tua mente. Não tem como você fugir disso, tá, Kleber? Agora, o que você pode fazer, Kleber? É você se conhecer para saber em que momentos você se torna mais emocional. Aí depende de que tipo de emoção você está falando, tá? Em que tipo de momento, em que situação você está vivendo isso, para você começar a monitorar isso ao longo do tempo, para você começar a se controlar. Não emocionalmente. Você vai se controlar comportamentalmente, né? Acho que eu falei certo, tá? Ou seja, você vai começar a se comportar de uma determinada maneira para que você não chegue ao limite daquela emoção, para que você não dispare o gatilho daquela emoção. Entende? Então, não se controla a emoção. Emoção não se controla. O que se controla são comportamentos. Isso a gente pode controlar porque isso é treinável. Você treina isso. Tá legal? Então você vai treinar um comportamento diante de uma situação. Beleza, pessoal? Olha, espero realmente ter contribuído com vocês hoje. Adorei a live de hoje, tá? Tenho em mente sempre isso, tá? Que as nossas ações, a gente sempre, o ser humano é assim. Nós somos assim. As tuas ações sempre terão uma justificativa lógica racional, tá? Mas nem por isso elas estarão baseadas numa situação real, isenta das tuas interpretações de acordo com a tua memória, de acordo com as tuas experiências, de acordo com os teus conhecimentos. Sempre vai estar baseado, sempre vai estar entranhada por dentro da tua experiência. E nem por isso é uma verdade. Tá? Isso é que
contraditório, mas é maravilhoso. É maravilhoso, a gente está aberto. A gente está aberto a aprender, está aberto a melhorar, está aberto a receber. Né? Então esteja aberto para aprender, esteja aberto para reconhecer que a gente não sabe nada. A gente não sabe nada ainda. Tem muita coisa para saber, tem muita coisa para aprender e tem muita coisa para viver. Muita coisa para viver. Tá bom? Valeu, Kleber, um grande abraço, tá, amigo? Qualquer coisa me escreve aí no direct, a Joana também, Tayane, todo mundo que tá aqui. Qualquer coisa a gente vai batendo um papo aí, tá legal? Um grande abraço, pessoal, e vamos lá, olha só, como eu falei, pensem numa coisa concreta para vocês fazerem a partir do que a gente conversou aqui. O que você pode fazer de concreto? O que você vai fazer de concreto para você passar a se conhecer mais, para saber realmente quem você é? Para saber realmente como você pensa, como você age, como você reage. Você tem que fazer alguma coisa concreta. Pensa em alguma coisa concreta que você vai fazer essa semana. Tá bom? A partir de hoje, o que você vai fazer de concreto para você se conhecer mais? Grande Etienne, como é que tá Manaus aí, Etienne? Etienne, ó, para quem não conhece Etienne foi uma grande coach minha, né? Que falou para mim assim, Tid, eu não gosto de planejamento, eu não sei nada de planejamento e hoje é uma baita de uma planejadora que planeja tudo, que tem tudo certinho, tem plano, agenda, é quase que, não vou dizer impossível, mas para ser mais organizada que essa mulher hoje, olha, tá difícil, hein, Etienne? Tenho muito orgulho disso, Etienne. Pessoal, um grande abraço então, tá? Fiquem com Deus, uma semana maravilhosa e eu quero vocês agindo, tá? E acreditem, acredita que você pode muito mais do que você imagina e ó, vai até conseguir, ó. Vou até conseguir, tá bom? Abração, pessoal, boa noite, fiquem com Deus e vamos!